Olá, doutores e doutoras. Meu nome é Caio Andrade e eu sou um dos monitores aqui da Saber-de-Cor. E venho dar as boas-vindas a vocês a essa nossa primeira série de vídeos que vai falar um pouco sobre o eletrocardiograma. Iremos abordar desde o eletrocardiograma normal até as principais alterações encontradas no setor de emergência, na clínica médica, enfim. Se você tem interesse pela cardiologia ou tem interesse em aprender um pouco mais sobre o eletrocardiograma, se você tem dúvidas, segue a gente aqui, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as aulas. Bem, essa nossa primeira aula vai falar um pouco sobre fundamentos necessários para a gente entender melhor as próximas aulas sobre o eletrocardiograma. Nós vamos falar um pouco sobre a anatomia do sistema de condução, sobre a eletrofisiologia cardíaca, introduzir alguns conceitos de dipolos, vetores, derivações e falar um pouco sobre como se dá o sistema de registro na prática. Bem, dando início à nossa aula, nós vamos começar falando um pouco sobre a anatomia do sistema de condução. Aqui na nossa imagem nós vamos poder notar a presença de 4 estruturas principais que nós vamos apresentar aqui. O nódo sinoatrial, as fibras internodais, o nódo atrioventricular e o sistema His-Purkinje. O nódo sinoatrial ele localiza-se exatamente na junção da veia cava superior com o átrio direito. Através das fibras internodais, nós vamos ter a transmissão do estímulo gerado no nódo sinoatrial, que é onde se inicia o estímulo elétrico cardíaco. As fibras internodais, então, vão transmitir esse estímulo do átrio direito para o átrio esquerdo, bem como levar esse estímulo para o nódo atrioventricular. O nódo atrioventricular ele promove um retardo na propagação desse estímulo, que é muito importante para que ocorra a coordenação correta da contração do coração. Primeiro os átrios, depois os ventrículos, permitindo dessa forma o enchimento adequado das câmaras ventriculares. Certo? Passado do nódo atrioventricular, o estímulo elétrico ele vai seguir pelo sistema His-Purkinje, indo aqui a porção penetrante do sistema de His, que dará os seus ramos direito e esquerdo, e posteriormente as fibras de Purkinje, que irão então levar esse estímulo para as paredes livres dos ventrículos e irão promover a contração cardíaca, certo? Indo agora para um pouco sobre a eletrofisiologia cardíaca em si, nós vamos falar antes que existem basicamente células cardíacas que podem ser diferenciadas de acordo com a sua função. Nós teremos as células musculares contráteis, as células de condução e as células marca-passo. Isso é uma classificação funcional que vai classificar essas células de acordo com a especialidade delas naquele tecido. As células musculares contráteis, como o próprio nome já diz, vai ser responsável então por promover a contração da musculatura cardíaca. Já as células de condução, por exemplo, das fibras internodais, elas vão promover a condução, a propagação do estímulo cardíaco, certo? As células marca-passo, por sua vez, como as células presentes no nódo atrioventricular e no nosso sinoatrial, elas são responsáveis por gerar estímulos espontaneamente, sem que seja necessário a presença de algum estímulo externo. Falado isso, vamos abordar agora um pouco sobre os potenciais. Primeiramente, é muito importante nós falarmos sobre o potencial de repouso. O potencial de repouso é o potencial no qual a célula se encontra em um equilíbrio eletroquímico, ou seja, ela se encontra em um equilíbrio tanto das cargas que se encontram no meio extracelular e meio intracelular, como também da sua composição química de íons, certo? É errôneo pensar muitas vezes que no potencial de repouso a célula não se encontra trocando íons com o meio extracelular e intracelular, quando na verdade isso ocorre, isso nunca para de ocorrer. O que acontece é que no potencial de repouso essa troca ela é tão equilibrada que não é capaz de alterar os potenciais intracelulares e os potenciais extracelulares, não acontecendo, portanto, a diferença de potencial. Aqui nós podemos ver na imagem que o meio extracelular ele é predominantemente positivo, ele é um meio positivo, enquanto o meio intracelular ele é um meio negativo. Aqui nós podemos ver a composição do meio intracelular e o meio extracelular, a grosso modo, claro, de forma resumida,
O meio intracelular, ele vai ser composto principalmente por íons potássio. A gente tem uma concentração muito maior de íons potássio quando comparada com íons sódio. E o meio extracelular é o contrário. A gente tem muito mais sódio do que íons potássio, certo? Isso vai ser muito importante, essa diferença de concentrações, para a manutenção do potencial de repouso, bem como para a despolarização, que vai ser o potencial de ação dessa célula cardíaca que a gente vai ver mais para frente. O meio intracelular sendo mais concentrado de potássio e menos concentrado no meio extracelular, no caso, vai permitir o efluxo de potássio por canais de vazamento que vão estar abertos durante o potencial de repouso. Normalmente ali vai estar saindo potássio da célula e isso ajuda na manutenção da carga negativa intracelular. Outras coisas também contribuem para isso, por exemplo, como a bomba de sódio e potássio e como a presença das proteínas intracelulares também contribuem para a manutenção dessa carga negativa intracelular, desse potencial negativo intracelular, certo? Tendo falado isso, então, nós vamos agora estudar um pouco sobre quais são os potenciais de ação presentes no tecido cardíaco. Nós podemos ver aqui dois tipos. Eu quero que vocês se concentrem principalmente nessa parte superior aqui. Nós posteriormente iremos destrinchar cada um dos gráficos. Perceba aqui no potencial de ação do músculo ventricular que o potencial de repouso, localizado em menos de 80, ele segue constantemente, ele segue uma constante aqui sem variar, até que recebe um estímulo e esse estímulo promove a despolarização. Perceba agora que no nódo sinoatrial, as células do nódo sinoatrial, que são células marca-passo, o potencial de repouso em si, o equivalente ao potencial de repouso aqui, ele não segue uma constantezinha, ela não permanece no mesmo valor durante todo o caminho até chegar ao estímulo. Pelo contrário, ela já apresenta uma característica crescente, uma tendência à despolarização. E isso acontece sem a presença de nenhum estímulo exterior. E por isso essas células são células marca-passo. Elas possuem uma corrente que permite que elas vão progredindo aqui no seu potencial de ação, no seu potencial de repouso, que não seria o potencial de repouso aqui, seria o potencial marca-passo, até chegar em um valor específico que despolariza a célula. Diferente da célula ventricular, do músculo, da célula muscular, né, contrátil, em que ela precisa de um estímulo para despolarizar. Agora, destrinchando cada um desses gráficos, nós iremos começar então falando a respeito dos potenciais de ação, falando do potencial de ação da célula muscular cardíaca, certo? Da célula contrátil. Nós temos aqui a fase 0 e a fase de despolarização, que é justamente essa fase aqui. Ela ocorre quando, na presença de um estímulo, né, essa célula vai abrir seus canais de sódio dependentes de voltagem e, como a gente viu nos slides anteriores, a concentração de sódio é muito maior no meio extracelular que no meio intracelular. Isso vai promover um influxo muito grande de sódio para dentro da célula e vai promover a sua despolarização. É um influxo tão grande que ela vai de menos 80 no potencial de repouso para até um potencial de mais ou menos 20, certo? A fase 1, a gente tem um ligeiro decréscimo do potencial, né, dessa célula, e ela é justamente caracterizada por fechamento dos canais de sódio e uma abertura dos canais de potássio, né, a repolarização parcial. Aqui acontece o seguinte: os canais de sódio que se abriram na fase 0, eles vão se fechar e os canais de potássio dependentes de voltagem começam a abrir. O que acontece? Nós também temos canais de potássio dependentes de voltagem, assim como temos os de sódio. A diferença entre eles é que o canal de potássio, os canais de potássio dependentes de voltagem, eles demoram um pouco mais para abrir. Por isso eles só vêm abrir aqui nessa fase, certo? Posteriormente seguindo, a fase 2 é a fase de platô, onde a gente tem uma certa estabilização do potencial de ação. Ela é caracterizada por uma entrada contínua de íons cálcio. Essa entrada contínua de íons cálcio vai contrabalancear a saída dos canais de potássio que começou a sair após a abertura de seus canais,
certo? Então vai conseguir manter o potencial aqui nesse limitezinho. A fase 3, por sua vez, a gente vai ter que esses canais para o cálcio vão se fechar e os canais para os potássio, que estavam se abrindo aqui, começando a abrir, eles vão estar totalmente abertos. Então vai sair muito potássio e essa célula vai voltar ao seu potencial de repouso, que é justamente a fase 4, onde a gente tem um predomínio de permeabilidade ao potássio. É muito importante, uma coisa importantíssima aqui, é justamente acerca desse platô, é o período refratário. O período refratário ele pode ser dividido em período refratário absoluto, esse azulzinho mais escuro, e período refratário relativo, essa tirinha aqui mais clara. O que seria o período refratário absoluto? É um período no qual a célula não consegue responder a nenhum outro estímulo, uma vez que ela já está aqui, ó, despolarizada. Outro estímulo não vai ser capaz de produzir uma outra resposta nela, certo? Isso é muito importante aqui porque esse platô aumenta o período refratário absoluto. Se nós pegarmos um potencial de ação do neurônio, esse intervalo ele é bem menor. Isso impede que o coração receba outro estímulo quando ainda ele está na sua primeira contração, digamos assim. Isso evita uma descoordenação da contração cardíaca. O período refratário absoluto. O período refratário relativo, ele é um período no qual a célula pode responder a um outro estímulo, mas esse estímulo ele tem que ser maior do que o anterior, do que o necessário para despolarizar ele em uma situação normal, fora do período refratário, certo? Seguindo. Os potenciais de ação, aqui agora nós temos o potencial do nódo sinoatrial, o potencial das células marca-passo. A fase 4, que nós vamos começar aqui, foi justamente o ponto que eu mencionei a vocês, para vocês focarem mais, é justamente o potencial, o equivalente do potencial de repouso, digamos assim, né? Nessa fase, nós temos um influxo de sódio excedendo o influxo de potássio. Aqui nessa fase 4, nós temos uma corrente que eles chamam de IFANI, em que está entrando constantemente íon sódio, superando o efluxo de potássio característico de outras células. Isso vai fazer com que o potencial marca-passo ele vá gradativamente aumentando até promover a despolarização da célula. Na fase 0, que é a fase de despolarização, diferente da célula anterior, o íon que promove a despolarização aqui é o cálcio. Lá na célula muscular contrátil é o sódio, né? Aqui nós temos o cálcio fazendo esse papel. Na fase 3, por conseguinte, nós temos a abertura dos canais de potássio, que são um pouco mais lento, e aí então vai sair muito potássio e a célula repolariza e dá início mais uma vez ao seu ciclo. Isso vai dar a ritmicidade do nódo sinoatrial, isso vai dar a frequência cardíaca, é justamente esse intervalo de um para o outro que vai dar a frequência cardíaca. Agora vamos falar um pouco mais, entrando agora de certa forma em um lado mais específico do eletrocardiograma, vamos falar um pouco sobre dipolos e vetores. Bem, aqui falando um pouco ainda sobre a despolarização, nós temos que uma célula polarizada no seu potencial de repouso normal, ela vai estar da seguinte forma, desse lado de cá, certo? Região polarizada. Ela tem as cargas positivas no meio extracelular e as cargas negativas no meio intracelular. Já quando ela se despolariza, ocorre uma inversão dessas cargas. A região despolarizada, portanto, ela é caracterizada por cargas positivas no meio intracelular e cargas negativas no meio extracelular, certo? É justamente esse movimento de despolarização que gera o dipolo aqui, ó. Percebam. Antes eu tinha tudo positivo aqui e antes tudo negativo aqui. Agora eu tenho cargas positivas e cargas negativas. Claro que aqui está progredindo, mas aqui nós temos a presença de um dipolo e um dipolo que vai avançando, certo? Esse dipolo, portanto, ele é caracterizado por um vetor que vai ter sentido, direção e intensidade. E a direção e o sentido eles sempre vão apontar para o mesmo lado. Se eu coloco algum eletrodo para tentar captar esse sinal desse dipolo,
se eu coloco um eletrodo numa região na qual o vetor está se aproximando, esse eletrodo vai gerar uma deflexão positiva, vai gerar uma onda positiva, certo? Se eu coloco, entretanto, um eletrodo numa região na qual o vetor está se afastando, eu vou gerar uma deflexão negativa no eletrocardiograma. Tá confuso ainda? A imagem a seguir vai ajudar a melhorar, certo? A gente tem aqui o dipolo, despolarização, o vetor está apontando nesse sentido, da esquerda para a direita. Então, por exemplo, como eu falei anteriormente, se eu posiciono um eletrodo numa região na qual o vetor está se afastando, ou seja, ele não está na ponta da seta, não está próximo à ponta da seta, ele vai gerar uma deflexão negativa. Aqui no eletrodo 1, o vetor está totalmente afastado dele, está se afastando totalmente dele. Então a deflexão captada pelo eletrodo 1 vai ser uma deflexão totalmente negativa. Em 2, basicamente a mesma coisa, porém nós teremos uma deflexão positiva inicialmente, porque no início da despolarização o vetor passa por ele, aí ele pega ele capta, gera essa deflexão positiva e depois se afasta, gerando essa deflexão negativa. No vetor 3, nós temos uma onda isodifásica, ou seja, a deflexão positiva tem a mesma amplitude da deflexão negativa, isso porque o vetor se aproximou e se afastou dele depois, certo? Como se ele estivesse aqui no ponto médio do vetor. O vetor 4, por sua vez, ele é basicamente como se fosse o contrário do 2. O vetor primeiro veio se aproximando dele e gerando essa deflexão positiva e depois começa a se afastar gerando essa deflexãozinha negativa. O vetor 5 já, por sua vez, como ele está basicamente de cara com o vetor, ele vai gerar uma deflexão muito positiva, praticamente só positiva. Certo? Ficou entendido? Espero que tenha ficado mais claro com essa imagem. Pronto. Cada dipolo desse, que seria representado por um vetor, ele acontece basicamente em todo o tecido cardíaco. Então nós temos diversos vetores ali, que num somatório da despolarização ventricular nós vamos ter um total de 4 vetores que podem representar a soma de todos esses outros vetores de despolarização cardíaca. Não quero que vocês decorem exatamente o que representa esses vetores, mas quero que vocês tenham uma ideia de ordenamento, certo? Cada vetor desse surge sequencialmente no momento de despolarização do coração. Claro que isso muito rápido. Nós temos aqui o primeiro, o vetor 1. O vetor 1 é o vetor do septo médio. Ele é responsável, ele representa as despolarizações da região média do septo interventricular. Ele aponta da esquerda para a direita, de trás para frente e de cima para baixo, certo? O segundo vetor a surgir, a aparecer na despolarização, é o vetor 2, que é o vetor do septo baixo. Ele é responsável por representar as despolarizações do septo baixo, da região do septo baixo cardíaco, certo? Ele vai apontar da direita para a esquerda, de cima para baixo e de trás para frente. O vetor 3, ele é o vetor do ventrículo esquerdo. Na verdade, ele representa o conjunto de despolarizações das paredes livres, tanto do ventrículo esquerdo quanto do ventrículo direito. Porém, como a massa do ventrículo esquerdo ela é mais abundante, ela é bem maior, o vetor ele acaba se deslocando, tendo esse sentido, da direita para a esquerda, um pouco para cima e de frente para trás. O último vetor, o vetor 4, ele representa o conjunto das despolarizações dos vetores das regiões mais altas do septo interventricular, bem como das regiões mais altas das paredes livres do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito. Ele aponta um pouco da esquerda para a direita, de baixo para cima e de frente para trás, certo? Preciso que vocês não decorem necessariamente todos esses detalhes, mas que entendam o ordenamento desses vetores, o aparecimento desses vetores. Vai ser justamente o somatório deles, a influência deles em cada derivação cardíaca
que vai então influenciar e gerar as ondas que a gente enxerga no eletrocardiograma. Agora então, vamos falar das derivações cardíacas. O que seria uma derivação cardíaca primeiro? As derivações cardíacas, elas são, digamos que, um ponto de vista acerca do coração. É como se você estivesse tentando olhar o coração a partir de um registro gráfico. E as derivações são exatamente diferentes pontos de vista do ventrículo, do coração. Como o coração ele é um órgão tridimensional, nós temos a tentativa aqui, através das derivações, de entender essa sua tridimensionalidade, entender a tridimensionalidade do estímulo elétrico, tendo, portanto, as derivações do plano frontal e as derivações do plano horizontal. Falando primeiramente do plano frontal, nós vamos ter derivações bipolares e as derivações unipolares. As derivações bipolares vão ser D1, D2 e D3. As derivações unipolares vão ser AVR, AVL e AVF. Como é que estão distribuídas e o que é que significam essas derivações? Aqui, derivações ainda do plano frontal. D1, ele vai me dar justamente a diferença de potencial captada entre o braço esquerdo e o braço direito, estando o eletrodo positivo no braço esquerdo. Já a D2, ele vai me dar a diferença de potencial, ele vai representar a diferença de potencial entre a perna esquerda e o braço direito, estando o eletrodo positivo na perna esquerda. D3, ele vai me representar a diferença de potencial entre a perna esquerda e o braço direito, estando o eletrodo positivo na perna esquerda. As outras derivações, agora as derivações unipolares ainda do plano frontal, que são AVR, AVL e AVF. Em AVR, a gente vai ter a demonstração, a representação do potencial absoluto captado em um eletrodo posicionado no braço direito. R de right, por isso que é do lado direito. Na derivação AVL, L de left, é a mesma coisa de AVR, só que no braço esquerdo. E AVF, F de foot, a gente vai ter a captação, a representação do potencial absoluto através de um eletrodo posicionado na perna esquerda desse paciente. Não se preocupe em decorar esse D1, D2, D3, AVF, AVL, pois conforme a gente for estudando os elétrons, o elétron normal e os elétrons patológicos, isso vai se fixar de maneira mais eficaz na nossa mente. Aqui, ó, na prática, como é que a gente posiciona esses eletrodos para a captação das derivações, para a produção das derivações do plano frontal. A gente vai posicionar eletrodos nas extremidades do indivíduo e esses eletrodos eles seguem um padrão de cores, como está representado aqui. No lado direito fica o vermelho e o preto e do lado esquerdo fica o amarelo e o verde. Um macetezinho fácil para decorar é justamente lado direito bandeira da Paraíba, ou se você é rubro-negro, bandeira do Flamengo ou de qualquer outro time rubro-negro. E do lado esquerdo é onde está o coração, então é o Brasil, a nossa nação. Braço esquerdo vai estar o amarelo e perna esquerda vai estar o verde. Lembrando sempre que as cores mais claras da dupla ficam sempre em cima. Então, se do lado direito eu tenho bandeira da Paraíba, qual é a cor mais clara entre o vermelho e o preto? É o vermelho. Então o vermelho fica no braço e o preto fica na perna. Já do lado esquerdo, que é a bandeira do Brasil, eu tenho o amarelo e verde. A cor mais clara entre essas duas é o amarelo. Então o amarelo fica no braço e o verde fica na perna. Agora indo para o plano horizontal. O plano horizontal é o outro corte do coração que vai nos dar outra visão, certo? As derivações, portanto, vão ser chamadas de V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Nós podemos ter outras mais também, mas não vem ao caso no momento, certo? Na prática, como é que a gente posiciona esses eletrodos, certo? Eles vão ter sempre uma identificação no aparelho que vão auxiliar você a colocar na posição. Mas a termos de informação, V1 ele vai se localizar no quarto espaço intercostal na linha paraesternal direita. V2 vai estar na mesma posição, só que na linha paraesternal esquerda, certo? Pulando V3 aqui, vamos para V4. V4 ele vai ser colocado
no quinto espaço intercostal na linha hemiclavicular esquerda. E aí V3 você vai posicionar de forma que ele esteja equidistante de V2 e de V4. Coloca lá no meio entre eles. V5 vai estar também no quinto espaço intercostal na linha axilar anterior e V6 no quinto espaço intercostal na linha axilar média. Certo? Para finalizar, só um breve comentário acerca do sistema de registro para ajudar vocês no entendimento das próximas aulas. É a respeito do papel milimetrado, que é justamente no papel onde está inscrito o eletrocardiograma. O papel milimetrado ele é composto por vários quadradinhos. Aqui ó, as linhas mais fininhas formam os quadradinhos e nós temos os quadradões, os quadrados maiores, que é justamente essa linha mais grossa delimita esses quadrados maiores, certo? Nós temos que aqui, digamos que no eixo X, nós temos o tempo. Nessa linha de base aqui, ela representa a progressão do tempo no eletrocardiograma. E no eixo Y, aqui na vertical, nós temos a representação da voltagem. Ou seja, a amplitude da onda vai ser dada nesse lado aqui. Nós vamos saber qual a voltagem desse lado. E o tempo aqui, certo? Cada quadradinho desse mede 1 milímetro. Em termos de segundos, aqui no caso nesse eixo aqui, nós temos que 1 milímetro equivale a 0,04 segundos, certo? Então, um quadradinho equivale a 0,04 segundos e um quadradão, que são 5 quadradinhos, vai equivaler a 0,20 segundos. Alguns autores preferem chamar, para ficar mais fácil na conta, 40 milissegundos e 200 milissegundos. Fica a seu critério. E aqui, onde a gente tem representado a voltagem, nós temos que em um quadradão, nós temos 0,5 mV. Então, um quadradinho que é 1 milímetro vai ser 0,1 mV. Isso vai corresponder à voltagem e vai ajudar você a calcular a amplitude das ondas e até a identificar quando elas estão anormais, certo? Bem, pessoal, a gente fica por aqui. Essa foi a nossa primeira aula. Espero que tenha sido esclarecedora, que tenha despertado o interesse em vocês em continuar a assistir nossas aulas. Fique atento, segue a gente, reforça esse pedido de seguir a gente, para ficar atento quando nós postarmos as próximas aulas. E é isso aí, pessoal. Um abraço.